Então, diante disso, nós podemos concluir que o narcisista, ele não tem autoestima, o narcisista, ele não tem sucesso, o narcisista, ele não tem o glamour, o narcisista, ele não tem um bom humor, o narcisista não tem personalidade, o narcisista não tem responsabilidade. O narcisista nunca será responsável por nada. Sempre vai ser a culpa da vítima. Quando ele ainda é criança que está em casa, é culpa do pai e da mãe, ou da mana ou do mano. Quando ele está na escola, a culpa sempre vai ser de um ou dois coleguinhas que ele vai pegar na escola para ter culpa de tudo que cerca ele. Quando ele está em algum outro lugar, na família, sempre vai ser culpa dos priminhos, culpa das priminhas, a culpa da tia, a culpa do tio, a culpa da avó, a culpa do vô. Nunca dele. E ele vem crescendo com isso. Depois, no primeiro relacionamento, sempre vai ser culpa da primeira vítima. E ele não se formou por culpa da professora da escola que não sabia entender ele, ou porque o coleguinha que copiou, entregou a prova com o nome dele e pegou entender, e porque daí então foi a professora que daí começou a perseguir ele porque não foi com a cara dele, não foi com a cara dele por nada, porque ele não sabe até hoje, porque ele não fez nada, porque ele é um santo, né? Então ele não se formou por causa disso, ou ele não se formou por culpa do pai ou por culpa da mãe que não valorizaram ele, só valorizavam o irmão, só valorizavam a irmã, né? E porque ele na infância dele ele foi muito humilhado, muito judiado, porque ninguém nunca valorizou ele, o que lá no momento traumático isso foi verdade, né? E depois no primeiro relacionamento a primeira vítima não valorizou, não soube entender, o segundo também era tóxica, manipulativa, tudo que ele faz ele transfere então para a vítima, e sem remorso nenhum, e sem responsabilidade nenhum, sem ressentimento nenhum, ele não tem nenhum tipo de sentimento. E quando a vítima descarta o narcisista e ele começa a perseguir, não é por sentimento, não é por saudade, não é por amor. É para ele conseguir trazer de volta a vítima para a condição de vítima e ele então fazer o descarte. É eu que estou terminando, eu terminei, eu sou o poderoso. Então ele não tem autoestima, mas ele precisa de uma vítima que tenha. Porque o narcisista vai se escorar na autoestima da vítima. Então, quando você observa as investidas, né, de narcisista sobre as suas vítimas, no geral, quase que 100% dos narcisistas, eles escolhem pessoas, primeiro, que têm brilho, que são bem-sucedidas, que têm uma autoestima, pessoas alegres, pessoas sorridentes, pessoas que brilham de dia e de noite, pessoas que têm disposição de lutar, de correr atrás, pessoas que buscam, pessoas que conquistam, pessoas que são fortes, pessoas que são maravilhosas, são amadas por todos os seus colegas, não porque fica comprando, mas porque realmente tem brilho, realmente as pessoas admiram essa pessoa. Então, o narcisista se aproxima dessa pessoa para se escorar nessa luz, porque ele não tem autoestima, ele não tem luz, ele não tem responsabilidade, ele não tem personalidade. Então o narcisista vai buscar nessa vítima tudo o que ele não tem e ele vai começar como um parasita sugar dela aquilo que ela tem, né? Por exemplo, quando um carrapato se gruda num cachorro, ele se gruda para tirar uma coisa que ele não tem. O que o carrapato não tem? Sangue. Então ele gruda no cachorro para tirar o sangue do carrapato, do cachorro, e quando ele estiver totalmente cheio de sangue, que são as proteínas e os carboidratos necessários para ele poder gerar os filhotinhos lá dos carrapatos, ele larga do cachorro e vai se grudar em algum lugar para ele poder ter os miquins, que a gente fala que são os pequenos carrapatos miudinhos que vão depois se tornar os carrapatos grandes, tá? Então, diante dessa realidade, o narcisista, ele precisa de uma vítima feliz, de uma vítima confiante, de uma vítima bem-sucedida, de uma vítima forte, de uma vítima admirada, né? Se ela é da igreja, ela tem que ser admirada na igreja. Se ela está numa empresa, ela tem que ser admirada numa empresa. Se ela tem uma função de trabalho, ela é top naquela função de trabalho. E o narcisista vai se escorar ali
para que daí devagar ele comece a usar o carro da vítima como se fosse dele, vai usar o dinheiro da vítima como se fosse dele, vai manipular a vítima e vai começar a apagar o brilho da vítima, e ele vai começar a tomar o lugar da vítima para os amigos da vítima, ele vai começar a ser a pessoa legal para os amigos da vítima. Inclusive ele vai até emprestar dinheiro da vítima, 200, 300 reais, para alguns coleguinhas, para ele ter validação, para ele ser o cara ou a cara, porque nós estou falando do narcisista, não do gênero masculino ou feminino. Aqui se encaixa, tudo que eu estou falando nesses 4 vídeos se encaixa para os dois. Tá? Então ele vai buscar tudo que a vítima tem, vai tirar da vítima o brilho, vai começar a falar para a vítima que a roupa que ela usa é feia, que aquela roupa não se encaixa com ela, que ela tem que buscar uma outra roupa, e na maioria das vezes a roupa ele vai querer escolher uma roupa feia, que não encaixa com a vítima, para que a vítima fique feia, para que a vítima não fique mais bonita, vai criticar a maquiagem da vítima, vai criticar o cabelo da vítima, vai criticar o corpo da vítima, para que a vítima comece a se sentir feia e a autoestima da vítima vai diminuindo, para que ele possa sugar essa autoestima da vítima e ele se sentir mais importante do que a vítima, sendo que a pessoa importante no relacionamento é a vítima. Né? E aí ele começa a sugar isso da vítima, ele começa a tirar essas possibilidades da vítima, começa a trazer essas coisas para si, começa a conquistar os colegas, os amigos da vítima, e começa a difamar a vítima ao mesmo tempo para esses colegas. Começa a falar que a vítima não é tão legal assim, que se não fosse por ele, a vítima não teria o que ela tem, que foi depois que ele começou a se relacionar com a vítima que ele trouxe para o relacionamento tal capital, tal patrimônio, tal condições, e que ele que faz, que ele que acontece, daí é ele que faz o churrasquinho, tudo com o dinheiro da vítima, mas é ele que faz, é ele que puxa, é ele que é a pessoa que quer a admiração, ele quer que a admiração da vítima, a validação que os colegas dão para a vítima, passe para ele. Ele quer agora ser o centro das atenções, ele quer agora ser a pessoa mais importante, ele quer agora, fantasiando na sua fantasia lá de não ter mais sofrimento, e como ele não tem mais personalidade, ele vai assumir a personalidade da vítima, ele vai ser quase que uma cópia da vítima, porque se todo mundo gosta dela como ela é, eu vou ser como ela e todo mundo vai gostar de mim. E aí quando surge a ruptura, ou que o narcisista descarta, ou que o narcisista é descartado, o estrago já foi grande. Ele já conseguiu manipular, ele já conseguiu tirar dinheiro da vítima, conseguiu tirar carro da vítima. Existem casos que o narcisista conseguiu manipular a vítima para vender imóveis, vender 1, 2 apartamentos e dar o dinheiro para o narcisista. Existem casos nessas condições, né? Casos que a vítima pegou empréstimo no banco para comprar carro para o narcisista e comprou o carro sem deixar alienado e deu o carro para o narcisista, e a dívida está lá no banco para ser paga pela vítima. Quer dizer, há uma grande estratégia que ele vem aprendendo ao longo dos anos, as melhores maneiras manipulativas, como aplicar as melhores estratégias, como fazer as melhores, quais a estratégia que dá melhor, o que se encaixa melhor, o que vai ter mais efeito, e aí ele vai evoluindo nessa condição de manipulação. Só que como ele não tem responsabilidade com nada ele acumula, ele acaba gastando. Vem fácil, vai fácil, é um ditado que a gente tem há muito tempo. Então isso é um narcisista, tá? Esse é o narcisista, uma pessoa sem personalidade, sem caráter, uma pessoa sem sentimentos, sem emoções, sem nenhum tipo de responsabilidade, uma pessoa que está na vida das pessoas só para destruir. Quando ele entrar na vida de uma vítima, ele não entra para somar, ele entra para tirar, para roubar, para usurpar. Em alguns casos, se ele conseguir matar a vítima para ficar com a herança, ele faz. É muito profundo isso. Então, qualquer sinal de estar no relacionamento com o narcisista, interrompa imediatamente, ou jamais permita que um narcisista, que uma pessoa com características de narcisista se aproxime de você. Na primeira mentira, não deixe a segunda mentira aparecer. Pense nisso.